Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese do batismo. Hoje vamos falar um pouco sobre a história e o sentido desse sacramento tão importante. Para entender o sacramento do batismo, devemos partir do batismo dos adultos. No início da igreja, apenas os adultos eram batizados. No contexto das primeiras comunidades cristãs, após a ressurreição de Jesus, aqueles que se impressionavam com o anúncio de Jesus Cristo e eram atraídos pela vivência da comunidade cristã, pediam para ser admitidos como membros dessa comunidade. Precisavam antes conhecer melhor Jesus Cristo, compreender um pouco mais sobre a igreja e sobre a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras. Tinham um tempo de preparação antes de serem aceitos como membros da igreja. Com o batismo, tornavam-se membros e passavam a pertencer a uma comunidade. Essas pessoas já tinham sido tocadas pela graça de Deus antes de serem batizadas. O Espírito Santo já operava nelas, já havia passado por uma conversão, querendo mudar de vida, deixando para trás os costumes pagãos para viver o seguimento de Jesus no meio de uma comunidade cristã. A partir do século II, o batismo passa a ser ministrado depois de uma longa preparação. Em determinadas épocas, essa preparação levava até 3 anos. Era chamado catecumenato, palavra difícil, né? Que também era conhecido como catequeses mistagógicas. Hoje em dia, a igreja propõe uma volta ao catecumenato, para o batismo de adultos, a fim de que os batizandos tomem maior consciência da graça de Deus e do seu compromisso batismal. No início, o batismo era de imersão. Isso tinha um significado muito profundo. Submergir nas águas quer dizer afogar, morrer ao pecado, converter-se. Mas a água, ela não simboliza só a morte. Também é sinal de vida. Assim, o batizando adulto caminhava para a piscina batismal com o desejo de deixar para trás a vida que levava e recomeçar em uma nova vida. Já o batizado saía da água como um novo ser, com uma nova vida de ressuscitado, a vida de Cristo ressuscitado. No batismo, a água também simboliza o Espírito Santo que atua no cristão. No batismo também, nós fomos tocados pelo Espírito e inseridos em Jesus Cristo. Somos enxertados nele, assim como se enxerta uma planta. Jesus dizia que ele era a parreira e nós somos os galhos. Assim como os galhos morrem quando são cortados do tronco, assim também nós não podemos viver sem Cristo. Ser batizado é fazer uma opção de vida, optar por Jesus Cristo, viver, julgar, agir, amar como Ele. Sendo incorporados em Cristo, nós nos tornamos irmãos dele e filhos de Deus Pai, de um modo novo. Podemos dizer que todo ser humano, também aquele que não é batizado, é filho, criatura de Deus, porque veio de suas mãos e é intensamente amado por Ele. Mas o batismo nos faz filhos de um modo novo, mais consciente, mais profundo. Faz-nos irmãos de Cristo e, por sermos seus irmãos, somos filhos do Pai e irmãos entre nós, vivendo da mesma vida divina. Assumimos o compromisso de viver essa vocação, essa graça, como filhos queridos de Deus. O batismo é nossa consagração a Deus, a primeira e mais importante. Batizado, o novo cristão se torna membro da igreja, da comunidade de seguidores de Jesus. Ele não anda sozinho, mas será sempre parte de uma grande família de Deus. É na comunidade que o cristão aprende a viver seu compromisso batismal, crescer na fé, na fraternidade, na vida de oração. A comunidade tem sua obrigação de cuidar daqueles que ela aceita pelo batismo. Ela deve cuidar da catequese, da introdução aos sacramentos, da vivência da palavra de Deus. O batismo perdoa os pecados. Deus se esquece do que passou. Insere o homem em Cristo e espera dele, doravante, muitos frutos. A participação da comunidade será a ajuda que a igreja oferece aos seus novos membros. Agora vamos falar sobre o batismo de crianças. Sendo o batismo uma opção adulta, tem sentido então batizar as crianças?
O batismo de crianças é tradição antiga na igreja e generalizou-se a partir do século V. Não podendo assumir ainda o seu compromisso batismal, seus pais e padrinhos se comprometem a introduzir a criança na vida de Deus e da igreja. A criança sempre será educada na fé dos pais e da comunidade cristã. O batismo, ele supõe o compromisso dos pais e da comunidade de conduzi-la pelo caminho do seguimento de Jesus, ou seja, pelo caminho de conversão a um estilo ou modo de viver como cristão. Mais tarde, quando a criança se torna adulta, volta a confirmar ou não a opção assumida em seu nome por seus pais e seus padrinhos. Pois o batismo ele não pode ser algo imposto por outros, mas deve ser uma opção livre e consciente. E o que pensar do perdão do pecado? Criança não tem pecado pessoal, não é capaz e não tem necessidade de conversão. Porém, a criança entra numa sociedade onde o pecado já afetou pessoas e estruturas, onde o pecado é institucionalizado. A criança entra num mundo de ódio, de corrupção, guerras, concorrência, materialismo, consumismo, injustiças, ciúmes. E descobrirão, aos poucos, que dentro delas não há só uma tendência para o bem, mas às vezes também para o mal. Este mal no mundo causado pelo pecado que se chama pecado original. Não é o pecado pessoal, mas uma força que brota do pecado e que arrasta o ser humano e exige uma constante conversão e ajuda da graça de Deus. A criança ainda não pode dizer como adulto: quero renunciar às forças do mal, quero seguir os passos de Cristo. Seus pais e padrinhos dizem isso por ela e com isso assumem a obrigação de ajudar a criança a vencer de fato o mal na sua vida, a luta contra a força do pecado e mostra-lhe o caminho do bem. Daí a importância do ambiente que influencia fortemente a criança indefesa, que começa a fazer as suas descobertas. Daí a importância de uma família harmoniosa, onde reina o amor, a união, a alegria e o espírito cristão. Não precisamos falar muito com a criança sobre o pecado. Deus é amor, ama imensamente a criança, que deve sentir-se segura e amada por Ele. Devemos ajudar a criança a amar, a pensar no outro, partilhar, a fazer o bem. Diz o Papa Francisco, o batismo ele não é uma fórmula mágica, mas um dom do Espírito Santo que torna quem o recebe capaz de lutar contra o espírito do mal, acreditando que Deus enviou ao mundo o seu Filho para destruir o poder de Satanás e transferir o homem das trevas para o seu reino de luz infinita. E sobre a validade do batismo em outras igrejas cristãs? O que a Igreja Católica diz sobre isso? O sacramento do batismo é sinal de início, de adesão e de participação na Igreja de Cristo. É o sacramento da fé, no sentido de ser o sacramento da primeira e fundamental adesão à fé. Como existe um só batismo para entrar na Igreja de Cristo, a conclusão ela é bem lógica. É que outras igrejas também fazem parte, de alguma forma, da única Igreja de Cristo, na qual também estamos nós. Também como fruto do ensinamento do Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965, a Igreja Católica reconhece o batismo de igrejas cristãs, mas o batismo em outras igrejas, para ser validado, ele precisa ser feito com água, em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e que quem batiza tenha a intenção de inserir o batizado na Igreja de Cristo. A Igreja Católica considera válido o batismo nas seguintes igrejas: Igrejas Orientais Ortodoxas, Igreja Episcopal do Brasil Anglicana, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Igreja Vétero-Católica, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Metodista. É considerado válido o batismo dessas outras igrejas quando for feito direitinho, como manda o rito dessas mesmas igrejas. Igreja presbiteriana, igrejas batistas, igrejas congregacionistas, igrejas adventistas, a maioria das igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Deus é Amor, o Brasil para Cristo. Exército da Salvação, que não costuma batizar, mas quando batiza,
precisa, usa o rito válido. Há outras igrejas em relação às quais temos dúvidas sobre a validade do batismo. Aí, se a pessoa quiser se tornar católica, deve ser batizada em particular. Chama-se batismo sob condição. Igreja Pentecostal Unida do Brasil, igrejas brasileiras e mórmons. Nunca é considerado válido o batismo dos seguintes grupos: Testemunhas de Jeová, pois negam a fé na Trindade; Ciência Cristã, porque o rito não é correto; e ritos batismais praticados por alguns grupos, como por exemplo a Umbanda. Concluindo então, em geral, para considerar a validade do batismo entram em cena 3 critérios. O primeiro, que seja feito com água. O segundo, que seja feito em nome da Trindade. E o terceiro, que quem batiza tenha de fato legítima intenção de inserir o batizado na Igreja de Cristo. Diz o Papa Francisco em uma de suas catequeses batismais: o batismo permite a Cristo viver em nós e nós viver unidos a Ele, para colaborar na Igreja, cada um a própria condição para a transformação do mundo. O batismo é sempre dom gratuito para todos, adultos e recém-nascidos. Mas, como acontece com uma semente cheia de vida, esse dom se enraiza e dá frutos em um terreno alimentado pela fé. As promessas batismais, que todos os anos renovamos na Vigília Pascal, devem ser reavivadas todos os dias, a fim que o batismo nos cristifique. Ser cristificado é ser assemelhado a Cristo. Nosso encontro de hoje fica por aqui. Na semana que vem, seguimos com a nossa catequese. Eu espero vocês. Até lá!